Bem, você acha que o deputado federal Nicolas Ferreira pode ter a suspensão dos seus direitos políticos, que vai acarretar a perca do mandato de deputado federal, que atualmente está em exercício na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, bem como a invalidação dos quase 1.500.000 votos que foram destinados ao deputado federal Nicolas Ferreira nas eleições de 2022. E por que isso? Por que eu te pergunto isso? Bom, porque o Ministério Público Eleitoral do Estado de Minas Gerais, e eu vou trazer para você, inclusive, a reportagem da Veja, que traz inclusive o teor da representação do Ministério Público Eleitoral, pediu a condenação do deputado federal Nicolas Ferreira por alguns crimes que, segundo o Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais, foram cometidos por ocasião da campanha para prefeito do município de Belo Horizonte, conforme a gente pode estar vendo, inclusive, nessa notícia da Veja. Eu digo, inclusive, porque algumas outras notícias já estão ventilando essa informação, mas eu encontrei a representação aqui nessa reportagem da revista Veja, que anuncia que o Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais apresentou na terça-feira, ontem, portanto, essa representação contra o deputado federal Nicolas Ferreira. E quais seriam os supedâneos, os argumentos para que o Ministério Público conseguisse isso perante a Justiça Eleitoral do Estado de Minas Gerais? A Constituição Federal, que estabelece no artigo 5º que a condenação criminal com trânsito em julgado suspende os direitos políticos, e a lei eleitoral ou o Código Eleitoral, que estipula os crimes que, segundo o Ministério Público, foram cometidos pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Na representação que eu mostro para você aqui, o Ministério Público aponta quais as infrações penais são imputadas ao deputado federal Nicolas Ferreira. Eu digo infração penal porque são crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral. É importante a gente entender o seguinte: se tratando do Código Penal, você tem o Código Penal que contém ali a maior parte dos crimes, mas você também tem crimes na legislação extravagante. E nesse contexto, o Código Eleitoral pode ser compreendido como uma legislação extravagante, que tem suas peculiaridades. Inclusive, o julgamento desses crimes previstos no Código Eleitoral são de competência da própria Justiça Eleitoral, e não da Justiça Comum, seja ela estadual, seja ela federal. Então, o Ministério Público já aponta na sua representação perante o Poder Judiciário Eleitoral lá de Minas Gerais quais seriam as infrações eleitorais, penais, que são imputadas ao deputado. A do 323, a do 325 e a do 327, inciso 3 e 5. Veja só o que diz o artigo 323 do Código Eleitoral, que divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha fatos que sabe inverídicos em relação a partidos ou a candidatos e capazes de exercer influência no eleitorado. A segunda disposição que a gente tem que se atentar é a do 325, difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe o fato ofensivo à sua reputação, e o 327, que dispõe as penas combinadas nos artigos 325, esse aqui estaria inserido aquela disposição. Então, as penas combinadas no artigo 325 aumentam-se de 1/3 até metade se qualquer dos crimes é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação ou ofensa, ou por meio da internet ou rede social com transmissão em tempo real. Então, a representação apresentada pelo Ministério Público tem levado em consideração o quê? Bom, as notícias e a própria representação, vou deixar o link aqui da revista Veja se você tiver interesse em acessar para você ver a íntegra dessa representação, aponta que foram praticados aquilo que se chama de fake news, a divulgação não somente por parte do deputado federal Nicolas Ferreira, mas também por parte de outras pessoas que estariam dentro desse contexto de campanha eleitoral em 2024, portanto, na última eleição para o município, né, para vereadores e prefeitos, o deputado federal teria praticado atos que são considerados pelo Ministério Público, portanto, essa é uma representação que parte de um órgão de Estado, o Ministério Público Eleitoral, perante o Judiciário, afirmando que o deputado federal teria praticado essas infrações. Ele teria noticiado fatos que ele sabia que eram inverídicos, e esses fatos teriam trazido um prejuízo para a campanha do adversário político daquele grupo que ele estaria apoiando. E veja só, meus caros, o que a gente tem que levar em consideração? Aqui a gente tem uma questão muito problemática a respeito da democracia, né? Porque o que eu perguntei para você logo no início, eu quero que você esteja respondendo aqui no campo dos comentários. Se você acha que ele pode perder esse mandato, por quê? Ali são quase 1.500.000 votos que foram depositados
para o deputado federal Nicolas Ferreira na urna por parte dos seus eleitores lá no estado de Minas Gerais. Foi a votação mais expressiva de todo o Brasil, a maior da história em Minas Gerais. E você tem a possibilidade de invalidação desses quase 1 milhão, foi 1 milhão 400 e poucos mil votos. Você tem a possibilidade de invalidação de todos esses votos em razão das ações tomadas pelo deputado. E se tratando de uma eleição que nem foi para deputado federal. Percebe? Então existe uma série de problemas, é claro. Isso aqui são suposições do campo teórico, por quê? É a necessidade de se aguardar todo o processo judicial, processo eleitoral que vai correr perante a Justiça Eleitoral para ver se ao final ele vai ser ou não cassado. Por que seria cassado? Porque com a suspensão dos direitos políticos não seria possível o exercício do mandato eleitoral. Nesse caso, o deputado teria cassado os seus direitos políticos. Mas a gente precisa estar acompanhando para ver os próximos passos. Mas antes disso, eu já quero que você deposite aqui no canal Direita Flexível a sua opinião, se você acha que ele vai ser ou não cassado em razão dessa ação, e se você tem acompanhado esse fato. Te mostrei a Constituição, a representação e o Código Eleitoral. Comente, se inscreva no canal, a gente se vê em outro vídeo. Valeu, forte abraço e até o próximo.